DRE é algo que você já deve ter cansado de ouvir. Em todo o curso de finanças empresariais fala-se muito de DRE, curso de fluxo de caixa fala-se muito, provavelmente você já sabe o que é, você já deve ter ouvido. Mas se você não sabe o que é, não se lembra, e mesmo que já saiba o que é sempre bom reforçar o quão é importante a DRE para que a gente tenha uma ótima organização financeira. Por quê? Quando a gente fala de fluxo de caixa, que é realmente o assunto desse curso, a gente precisa sempre falar de finanças. E o fluxo de caixa é uma ferramenta, a DRE é uma ferramenta que juntos completam e juntos nos dão uma segurança financeira muito maior dentro da nossa organização. Por isso, vamos falar mais uma vez sobre DRE. DRE é a demonstração do resultado do exercício. É um documento com uma importância contábil enorme, mas também uma importância gerencial gigantesca. Com a DRE, é possível ter uma visão sintetizada e estruturada dos principais indicadores financeiros do teu negócio, de qualquer negócio. Entendendo a maneira transparente dos resultados, se houve lucro ou prejuízo, e o porquê que teve lucro e o porquê que teve prejuízo. Então não adianta só eu verificar lá que teve lucro, que teve prejuízo, de fato não entender qual foi o motivo que levou um ou que levou o outro. Ou seja, é possível encontrar os resultados líquidos da empresa durante um determinado período de tempo. Esses resultados são conquistados a partir da confrontação de diversos dados financeiros do negócio, como receitas, os custos, as despesas, de acordo com, é claro, o regime de competência de cada uma das organizações. O modelo que a DRE segue ele foi estabelecido em 1976 pela Lei 6.404 e deve ser seguido por todas as empresas, e quem faz isso é o seu contador, é a área contábil. Mas, de fato, entender a estrutura de uma DRE, entender a importância, deve ser padrão para qualquer empresário, porque, de fato, isso nos dá uma visão de como que está indo o meu negócio, de como que está indo o teu negócio. Imagina só que tu está vendendo, tu está realmente ali tendo clientes, tu está realmente tendo venda, tu olha lá no teu caixa, todo dia tu tem recorde de venda, mas quando tu vai ver na tua conta não está sobrando dinheiro. Por quê? Porque talvez eu esteja com custos muito altos, eu esteja com muitas despesas, e eu não consigo perceber isso na minha só análise visual do meu negócio, analisar a estrutura. Eu tenho que analisar dados que foram confrontados, dados que foram coletados no decorrer da minha organização, no decorrer da execução do meu exercício. Quando a gente fala de demonstração do resultado do exercício, algumas empresas realizam de maneira anual, outras realizam de maneira semestral. Não importa qual é a maneira que se realiza, mas de fato que deve ser realizado. A DRE deve ser feita, deve ser montada, deve ser construída e deve ser, mais do que isso, analisada pelo empresário. Se você é empreendedor, se você quer ser empresário ou se você trabalha na área financeira de uma empresa, você precisa exigir que o contador monte a DRE e te envie para que você possa analisar de fato se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. E mais do que isso, qual que é o motivo do lucro, qual que é o motivo do prejuízo. Porque se você entende qual foi a razão de você ter tido lucro, você consegue replicar isso para os anos seguintes e você consegue sempre aumentar esse lucro, tá certo? E se você teve prejuízo e você entende qual foi o motivo que te levou a ter prejuízo, você consegue evitar cometer os mesmos erros, você consegue evitar ter mais prejuízo nos próximos anos. Então, é realmente aí o mapa do tesouro para empresários e empreendedores que querem fazer o negócio crescer. Para que serve a DRE? A sua utilidade aos gestores deve ser o fato de ser um demonstrativo bastante simples de compreender. Ou seja, todos os gestores podem entendê-lo e interpretar suas informações. Assim, não é necessário se desdobrar para descobrir quais são as ações e períodos da empresa que trouxeram melhores resultados e quais acabaram por prejudicar o caixa de alguma forma. Outro ponto importante na DRE é que ela tem total relação com o governo. Toda empresa, escute bem, toda a empresa, repetindo, toda a empresa deve compartilhar a DRE com a Receita Federal, que vai verificar se o cálculo dos impostos foram feitos de maneira correta. Eu bato isso, que eu friso isso, porque muitos empresários, muitos empreendedores, muitos funcionários financeiros
deixam de enviar isso porque confiam em contadores e os contadores não fazem essa transmissão e isso pode ser prejudicial para a empresa no longo prazo, no médio prazo ou até em curto prazo, dependendo do qual é o volume financeiro que essa empresa está girando. Eu sempre gosto de dizer que é o seguinte, o governo está de olhos fechados para faturamentos pequenos. Se tu fatura 20 mil, 40 mil, 50 mil no mês, isso para o governo não é nada. Né? O governo está nem aí. Fatura 100 mil? Tá nem aí. Fatura meio milhão? Opa, peraí, uma empresa está faturando meio milhão todo mês, já dependendo da região. A empresa que fatura mais de 1 milhão, 2 milhões todos os meses, o governo abre, né, luzinha laranja ali. Fatura mais de 8 milhões, 10 milhões. Opa, peraí, essa empresa aqui está faturando muito, abre-se a luz vermelha, eu analiso item a item dessa empresa, porque de fato ela fatura muito e eu quero todos os impostos que essa empresa tem para pagar. Assim que funciona, o governo funciona dessa forma, então por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a DRE. A DRE ela me ajuda a ter essa visão, a interpretar as informações, a conseguir ter uma visão mais estratégica sobre o meu negócio, sim, beleza, isso é correto, isso é importante, mas também ela me ajuda a lidar com o governo, a passar para o governo todas as informações tributárias, todas as informações financeiras que o governo exige ter e saber sobre a minha empresa para que de fato eu consiga ter aí, né, uma execução financeira, uma execução da minha empresa de maneira correta, sem ter problemas com o governo. E a gente tem sempre que exemplificar qual que é a diferença entre o DRE e o fluxo de caixa. Tanto o fluxo de caixa como a DRE vão permitir que o gestor realize o acompanhamento do desempenho financeiro da empresa. A principal diferença entre o fluxo de caixa e a DRE é o tipo de indicadores que utiliza. O primeiro, né, o fluxo de caixa, ele é elaborado de acordo com o regime de caixa. Já o outro, né, a DRE, com o regime de competência. Se você não lembra o que é regime de caixa, se você não lembra o que é regime de competência, regime de caixa é quando a minha receita, a minha despesa, a receita, ela acontece no momento onde eu recebo a grana, né? Então, por exemplo, eu paguei uma conta de luz, a grana saiu do meu caixa, está ali registrado o momento da conta, o momento que eu paguei a conta. Não importa a data do vencimento, não importa a data do lançamento. Eu paguei ela no dia 10 ela vai estar saindo do meu caixa. E a venda, eu vendi dia 12 eu vendi. Agora, o regime de competência é na data do lançamento, ou seja, se a conta ela foi emitida, por exemplo, dia 2 ela já vai entrar, mesmo que eu pague ela só depois, mas dia 2 é o dia que ela está lançado lá dentro do meu DRE. O fluxo de caixa facilita a visualização em curto prazo do capital em caixa do negócio, ou seja, o dinheiro que se tem agora, o dinheiro que eu posso pegar agora. Já a DRE amplia essa perspectiva e oferece um panorama mais amplo do cenário financeiro do negócio. Ou seja, eu consigo ver não apenas entradas e saídas, mas também todos os custos e despesas de hoje, como também do futuro e do passado. Por isso que eu concilio os dois, fluxo de caixa e DRE. Fluxo de caixa eu estou ali diariamente, semanalmente acompanhando, uma periodicidade muito menor, enquanto que a DRE eu deixo semestral ou anual para ter uma visão estratégica como um todo do negócio, para ter uma visão estratégica total da minha empresa, para visualizar se realmente a minha empresa está dando lucro ou se está dando prejuízo e os motivos disso estar acontecendo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E o que compõe a DRE? Primeiro item que compõe a DRE vai ser
receita bruta. Então, primeiro de tudo, você vai adicionar a sua receita bruta ali, quando eu vou fazer o cálculo da DRE. Ou seja, todo o dinheiro que entrou no caixa durante o período considerado. Se eu considerei 6 meses, então eu tenho 6 últimos meses que eu vou considerar dentro do meu caixa como receita bruta. Se eu estou considerando do ano, eu vou colocar tudo que foi feito durante o ano. Lembrando que se eu faço dezembro, eu pego de janeiro até novembro, ou de dezembro do ano passado. Geralmente empresas fazem isso, imagina só, pega de dezembro de um ano até novembro para dar 12 meses, né, para poder fechar ali com perfeição. Falamos de vendas, prestação de serviço, recebimento de juros, rendimentos sobre investimentos, aluguéis, etc. Tudo que compõe realmente a tua receita bruta. Então, receita bruta é aquela que não tem desconto, né? Não tem, é realmente o que eu receber. Pô, tu tem ali, tu vendeu R$1.000, não tem desconto de imposto, não tem desconto de custo operacional, nada. Tu vendeu R$1.000, tu tem a tua receita bruta. Para que depois a gente faça as deduções e os abatimentos. Então, deduções e abatimento, dedução sobre a venda como impostos, no caso a gente tem, né, ICMS, imposto, né, de comércio de mercadorias e serviços, a gente tem o ISS, né, que é o imposto sobre serviços, também municipal, descontos, devoluções e abatimentos também devem ser considerados no cálculo. Então, né, aconteceu alguma devolução, alguém, né, tive que dar desconto sobre alguma mercadoria, algum abatimento sobre alguma coisa, sobre troca, avaria e tudo mais, eu estou considerando na minha DRE. Então, primeiro de tudo, receita bruta, eu tenho ali, né, o quanto que eu vendi total, sem desconto, e depois eu faço as minhas deduções e os abatimentos. Não que eu faço o cálculo já deduzido, não, vou colocar assim, quanto que eu paguei de ICMS, quanto que eu paguei de ISS, por exemplo, quanto que eu dei de desconto nesse período, o quanto que foi devoluções que eu recebi, eu tive que fazer, abatimentos, né, todas as coisas que eu não ganhei, né, que eu tive que descontar, eu tenho que colocar aqui. Então eu separo o que eu vendi, a receita bruta, versus o desconto dado aqui, para poder ficar realmente o cálculo perfeito. Depois aí a gente encontra então a receita líquida, que após descontar todos os impostos e as reduções de vendas, eu tenho em mãos a minha receita líquida, eu sei então realmente toda essa receita. E aí, em cima dessa receita líquida, eu vou fazer, né, os custos de produtos e serviços. Então, eu vou abater os custos dos produtos, serviços e de vendas. Esses gastos, eles estão atrelados à operação e mantêm o funcionamento da empresa, possibilitando que se produza ou que se preste serviços. Aqui a gente vai ter custo de logística, gastos com matéria-primas, gastos com embalagem, ou seja, quanto maior a produtividade, maior os custos de vendas, maior os custos de produção. Então eu sempre tenho essa noção de que quanto mais eu produzo, mais eu gasto, porque eu tenho ali, né, todos os custos atrelados à minha produção. E esse custo, ele só é descontado depois que eu tiro meus impostos. Então primeiro eu sempre tenho que tirar os impostos e esses descontos da minha receita bruta, para que eu consiga descontar ali os custos sobre os produtos e serviços, o custo de fato, né, que me custou produzir aquilo ali, para que eu possa retirar isso e realmente ter essa noção. Por que isso? Porque quando eu faço o inverso, que eu estou calculando o meu custo de venda, quando eu estou calculando, né, ali o meu preço de venda, eu coloco o custo de produto, depois eu adiciono imposto, aí eu tenho o meu preço de venda. Então agora eu faço, né, ao contrário, eu vou subtraindo na ordem que eu acrescentei, eu vou tirando na ordem também nessa mesma ordem. Eu sigo uma ordem, depois eu inverto e vou seguindo outra ordem, mas de fato eu sempre sigo ela mesma. E aí chega nesse momento, eu tenho o meu lucro bruto, né? Então eu tenho ali, eu peguei o lucro, a receita líquida e tirei os custos de vendas, de custo de serviços desse valor. E aí, para eu poder achar de fato meu resultado operacional líquido, né, eu vou ter ali a tirar despesas administrativas, financeiras e de vendas. Então aqui a gente vai tirar as despesas gerais, que são chamadas fixas, porque isso independem da operação da empresa. Ou seja, não importa o tamanho da produção, não importa se eu aumentei a produção ou não, eu tenho que pagar todo mês aquilo lá. Por exemplo, os salários dos meus funcionários. Então, né, opa, passei aqui demais, deixa eu voltar, tá aqui. Então, eu paguei demais o meu salário dos meus funcionários, eu vou ter que pagar, não importa se eu produzir ou não, eles vão ter que pagar, vão ter que receber. O aluguel do espaço físico, se eu usei todo o espaço físico ou não usei todo o espaço físico, vou ter que pagar igual. Conta de energia elétrica, né? Ou seja, a energia. Ah, mas se eu produzir mais, eu usei mais energia. Sim, mas se eu não produzir, eu vou ter que pagar a conta de energia igual, mesma coisa de água, mesma coisa de internet, mesma coisa de telefone. Por isso elas são consideradas despesas fixas. Outro ponto de atenção é referente às despesas financeiras, como variações cambiais,
registradas dentro do período, juros, multas, etc. Despesas de vendas, como as comissões ou contas consideradas como pós-vendas, também devem ser consideradas, porque de fato isso vai abater dentro do meu lucro. Eu não estou com aquele lucro, né? Poxa, eu paguei comissão, né? Eu tive ali contas de pós-venda, eu tive várias outras questões relacionadas às vendas que não entraram no meu caixa. Eu tive a venda de 10 mil, mas entrou, por exemplo, 8, porque 2 era comissão, então eu tenho que cadastrar isso, eu tenho que tirar, para de fato eu entender ali se eu estou tendo realmente o meu lucro líquido ou não, né? E aí eu tenho lucro barra prejuízo operacional no final disso tudo. Após contar todas essas despesas, a gente vai ter o resultado operacional da empresa, que é conhecido como lucro operacional ou prejuízo operacional. E aí, depois disso, eu vou deduzir, eu vou tirar os impostos pagos, como o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social, né, da CSLL. Então, o que acontece? Eu descontei esses impostos e aí tem uma alíquota dependendo do tamanho da minha empresa, dependendo do enquadramento jurídico, dependendo do meu tipo jurídico, do meu tipo societário, eu tenho uma alíquota de RPJ, eu tenho uma alíquota de CSLL. Então, eu tenho esses 2 impostos que eu vou pagar, e aí eu tenho o resultado líquido do exercício. Que após abater todos esses custos e despesas do lucro bruto, eu vou alcançar o resultado líquido do exercício. Então, que realmente eu vou verificar se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro. É claro que acima eu já tenho, por exemplo, eu tive prejuízo operacional. Eu já sei que vou ter prejuízo mais ainda, porque o resultado líquido do exercício vai ser super negativo. Só que dependendo, né, eu posso ter lucro. E o meu lucro operacional, quando eu vou para fim, eu tiro os impostos, eu tenho de fato o resultado líquido, eu sei se sobrou dinheiro, se vai faltar dinheiro, e aí eu sei se a minha empresa foi profitable ou não. Então, a DRE é um documento com alto valor gerencial e contábil que pode servir de insumo para uma análise aprofundada do negócio, de qualquer negócio. No fundo, esse demonstrativo é uma verdadeira ferramenta para que o gestor tenha acesso a informações valiosas por trás dos resultados da empresa. Além disso, a DRE vai mostrar caminhos que podem levar a tendências de mercados, oportunidades muitas vezes escondidas nos dados, como, por exemplo, talvez um serviço que está dando mais resultado que outro, um produto que está dando mais resultado que outro, né? Uma venda, um mês, um período de mês de mercado que vendeu muito mais, deu um pico de vendas muito bom. Eu não analisei isso, porque no meu fluxo de caixa eu não consegui ver. E através da DRE eu vejo essa diferença e eu consigo, de fato, ter um aumento dentro do meu resultado, eu consigo, de fato, utilizar essa estratégia para conseguir ter melhores resultados dentro da minha organização. Então, a DRE é um instrumento importantíssimo para todo empresário saber como montar, saber a estrutura da DRE, ter de fato um ótimo contador que monte ótimas DRE e que analise. Não basta só, e eu já vi muito acontecer, eu já vi isso acontecer diversas vezes, o contador ele faz a DRE, ele monta bonitinho, a DRE ele chega para o empresário e entrega, está aqui a DRE, o empresário simplesmente coloca dentro de uma gaveta e esquece. Então, não é para esquecer, eu tenho que analisar. Não importa só eu ver lá no final, na última página, se teve lucro ou prejuízo. Eu tenho que analisar todos os pontos, todas as vendas, todas as despesas, todos os impostos pagos, salários, todos os custos que eu tive para verificar oportunidades de redução ou oportunidades de maximização de resultados, maximização de lucros. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenha gostado dessa aula, espero que tu tenha conhecido a DRE, que se tu conhecesse um reforço, se tu não conheceu, se não conhecia, conheceu agora, eu tenho certeza que tu vai aplicar isso na tua vida profissional, tua vida pessoal, e vamos que vamos. Então, espero ver na próxima aula, fique comigo, e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!